Hoje vamos revisar o fundo Kijane, né? Aquele fundo que é do ambiente CETIP, que muita gente tem no portfólio e é um fundo do agronegócio. Vem comigo no vídeo para você entender um pouquinho mais. Bom, começando aqui pela distribuição geográfica do fundo, né? 32,6% está localizado no estado do Mato Grosso. Paraná é o segundo estado com 15,7% na alocação e São Paulo é o terceiro estado com 9,9%. Essa distribuição geográfica é onde basicamente estão hoje os devedores ali do fundo Kijane. E como é que está a distribuição do fundo hoje, pessoal? A gente vê ali que 14,8% está distribuído em cotas de fundos, então eles não estão alocando diretamente em CRAs, então isso significa que eles estão buscando diminuir o risco, né? Então anteriormente tinha uma alocação mais forte diretamente nos CRAs, agora estão buscando diminuir um pouquinho o risco, alocando em fundos para que justamente pulverize mais e não concentre o risco. Além disso, a gente vai ver ali 8% dentro do setor de açúcar e álcool, 7,3% dentro de biocombustíveis, 7,2% produtor PF na pecuária e também produtor PF na agropecuária, 7%. Eu quero frisar esse ponto dos produtores diretamente ali com você. E qual que é a taxa que o fundo tem hoje quando todos os devedores pagam em dia? É CDI mais 3,92, a gente vai tirar ali os custos, tal, beleza? E IPCA mais 8,75. Quando a gente vai tirar os custos ali, mais ou menos em torno de quase 2%, seria como se fosse um CDI mais 2 e um IPCA mais 7 ali quase, já isento de impostos. E como é que está essa distribuição, pessoal? 81% está dentro dos ativos de CDI, 16% dentro de IPCA. Então, majoritariamente dentro de CDI. Então, quando a gente vai enxergar a distribuição por duration do fundo, o que é basicamente, pessoal? Um cálculo que sempre faço, assim, bem grotesco pega essa duration e multiplica por 13. Então, o que acontece? Quando a gente vai ali até 2 anos, está em 60% dos vencimentos da duration. Então, basicamente, um título de 5 anos, 6 anos. E ali de 2 a 4 anos, os vencimentos em 37,5%. Então a gente está falando aqui de aproximadamente quase 10 anos para o vencimento do ativo. Então a gente está falando de uma carteira média que vai ter um vencimento ali de 6, 7 anos mais ou menos. Então os ativos eles têm um vencimento ainda e isso causa ali um ponto de preocupação porque já teve alguns problemas ali dentro do fundo e está tendo mais um que eu vou te mostrar logo mais. Vamos entrar então aqui na carteira do fundo para que você entenda como é que está essa distribuição hoje, tá? Quando a gente vai ali para o primeiro ativo, é 7,23% do portfólio, são cotas do fundo, né, do Kijane Log, ou seja, está investindo dentro do próprio fundo da Kijane, isso muitas vezes para pulverizar o risco, então vai ter outros ativos ali dentro, então ele está pulverizando ali o risco. Quando a gente vai para o segundo maior devedor, o terceiro maior devedor, são direto na PF, né? Então, ou seja, é um produtor rural que muitas vezes tem uma produção que é interessante, mas está tomando crédito diretamente na pessoa física e não por meio de uma pessoa jurídica, né? Aí a gente pode entrar nos aspectos em relação às garantias, que pode ter uma garantia mais forte, etc. Mas muitas vezes isso deixa um pouco desconfortável, por quê? É direto na pessoa física. Então, é difícil a gente conseguir mensurar como é que está sendo o balanço, como é que está sendo ali a atratividade da empresa, do negócio e etc. Então, quando a gente vai olhar para isso, é quase 7% ali no produtor 4 e mais quase 7% no produtor 3, além de outros que vai ter também ao longo do portfólio. Só que é importante a gente olhar para isso porque acaba concentrando muito diretamente ali no produtor PF, então isso acaba elevando um pouco mais o risco do fundo. Além disso, a gente vai ver também que a distribuição, né, ela é um pouco mais concentrada, a gente vai ver outros ativos ali, por exemplo, o CRI Alvorada, quase 6%, o Zutec também quase 6%, o Unigel 4%, então há uma concentração mais elevada dentro da carteira do fundo. Então, isso acaba causando um pouco mais de preocupação, porque se vem alguma inadimplência, bate diretamente na cota do fundo e a distribuição dos proventos cai. E a gente olha isso, né, pessoal, nessa outra imagem aqui dos devedores, a gente vai ver a AgroGalaxy, por exemplo, que é um dos devedores que deu problema no portfólio. Então, a AgroGalaxy pediu recuperação judicial, automaticamente impactou todos os proventos que estavam sendo distribuídos ali pelo fundo e também, automaticamente, a cota ela precisa ser recomposta, né? Então, se a cota, por exemplo, valia 10 e ela teve uma decomposição da cota justamente pela questão da depreciação do ativo, né, que pediu recuperação judicial, então o provento ele é diminuído para que a cota volte para 10. Então esse é um dos grandes problemas dos devedores ali dentro dos fundos setipados. E eu quero conversar um pouco mais com você. Eu vou deixar aqui embaixo um formulário para eu entender um pouquinho mais de como que está hoje o seu percentual dentro do Kijane e eu quero te ajudar a entender se esse ativo faz de fato sentido para o teu portfólio e ao mesmo tempo cotar uma melhor saída caso você queira sair nesse momento. Então é super importante você preencher aqui embaixo o formulário para que você consiga entender um pouquinho mais como é que hoje a gente conseguiria fazer uma saída mais saudável do Kijane.
E como eu falei, pessoal, agora mais um evento bateu diretamente no Kijane. Então ali o Grupo Formoso, que representava 3,95% do portfólio, entrou em recuperação judicial. Então é natural que nos próximos meses o Provento sofra um pouco mais, justamente por essa questão do Grupo Formoso entrar em recuperação judicial. E aí automaticamente o fundo ele precisa recompor a cota, e para ele fazer essa recomposição de cota, ele diminui o provento no mês a mês. E provento esse que você pode ver, ó, em relação ao ano passado, 2025. Você pode ver que ali o valor da cota, né, ele ficou em 9,28 e aí automaticamente ele teve que ser recomposto, né? Então, essa variação do patrimônio líquido, ela precisou voltar para os seus 9,66. Ela foi 9,28 justamente porque recuperação judicial bateu, então ele precisou diminuir os proventos ali para que naturalmente conseguisse honrar ali com o valor patrimonial. E aí teve a distribuição de 7 centavos, 3 centavos, 10 centavos, e aí estava mais linear nesses 10 centavos. Agora no mês de fevereiro veio para 9 centavos, mas acho que muito disso é em função também do menor número de dias úteis, mas automaticamente, se tem mais problema dentro do portfólio, o provento tende a ser menor. E é exatamente nesse ponto que a gente entra aqui agora, que a gente está vendo que o percentual de provento está sendo entregue, ele está sendo o equivalente a 87% do CDI. Se a gente colocar ali, se fosse um ativo tributado, 103%. Então, beleza, por mais que esteja dando 103% nesse momento, o risco que se toma acaba não sendo tão atrativo para o retorno que está tendo no portfólio. Então, acho que esse é um ponto de atenção muito relevante. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu joinha e também comente aqui embaixo se você tem o Kijane no portfólio, se você pensa em sair desse ativo ou como que tá para você na carteira nesse momento. Um grande abraço, valeu!